Oi gente, tudo bem? Faz tempo que não tem vídeo do projeto Irmãs Brontë, então hoje eu resolvi trazer uma leitura que eu fiz ainda no carnaval, que fazia parte da minha Tiber de março, que são as poesias da Emily Brontë, O Vento da Noite, com tradução de Lúcio Cardoso. Bom, para quem está chegando agora ou chegou há pouco tempo, então vou falar um pouquinho desse projeto que começou, se não me engano, em 2016, já faz algum tempo, mas não é um projeto que tenha data ou prazos também. A ideia também era, além de avaliar as obras, né, segundo minha opinião de leitora, tentar comparar a escrita das três, a maneira de conduzir a narrativa, para ver se eu conseguia encontrar alguma diferença de personalidade e tal. Então a gente já tem vários vídeos aqui no canal. Enfim, gente, vou deixar a playlist na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada caso tenham interesse. E hoje a gente vai falar então sobre essa obra-prima da literatura, que aliás é tudo que a Emily Brontë escreveu, né? Na minha opinião, tudo que eu li até agora das Irmãs Brontë, eu adoro a escrita da Charlotte, adoro a escrita da Anne, mas eu acho assim, na minha opinião, em termos de genialidade do escritor, nenhuma delas bate a Emily Brontë. O Morro dos Ventos Uivantes é uma obra que não tem nem como comparar com qualquer outra na história da literatura. E eu acabei comprovando, né, as minhas impressões, reforçando as minhas impressões sobre ela, depois de ler um pouco das poesias que ela publicou, né? Na verdade, a Emily escreveu várias poesias. Eu acho que das três irmãs, até onde eu pesquisei, ela era quem mais escrevia poesias. E só que ela não publicou nenhuma poesia em vida, né? A Emily Brontë morreu muito nova, com 30 anos de idade, e ela não publicou nenhuma poesia em vida. Depois, quem organizou, selecionou, organizou e publicou poesias das três foi a Charlotte Brontë. E essa tradução brasileira aqui, gente, ela é considerada muito valiosa pelos críticos, tá? Porque a gente teve a primeira edição dela em 1944 pela editora José Olímpio. É uma tradução do Lúcio Cardoso. Ele selecionou 33 poemas da autora, por escolha dele, e também fez a tradução. E aí, essa primeira edição de 1944, ela estava esgotada faz tempo, e em 2016, então, a Civilização Brasileira resolveu republicar. Essa versão foi organizada pelo Ézio Macedo Ribeiro, e o título também foi escolhido pelo Lúcio Cardoso, que é o nome de um dos poemas daqui. E essa é uma versão bilíngue, então assim, para quem lê em inglês, que não é o meu caso, infelizmente, pode fazer a comparação aqui, embora, gente, aí que vem a particularidade dessa tradução, desse livro e do porquê que essa tradução é muito elogiada, tá? Vejam, tudo que eu tô falando aqui foi baseado em pesquisas, artigos que eu li, notícias e opiniões de críticos literários, porque, como eu disse, eu não leio em inglês, então eu particularmente não pude ler a versão em inglês e fazer uma comparação com o português. Eu só li a versão em português. Mas essa tradução é muito comentada, porque o Lúcio Cardoso, a gente sabe que o tradutor ele tem a liberdade de escolher a maneira como ele quer conduzir essa tradução, né? Em relação à poesia, que a gente sabe que já é muito difícil traduzir por conta de métrica, estrutura e tal, e nesse caso aqui o Lúcio preferiu então não fazer uma tradução literal, que é essa tradução palavra por palavra, né? Ele optou pelo sentido das palavras e por fazer aquela tradução que é chamada tradução livre. Então ele tentou captar a personalidade da Emily, o que ela quis passar com as palavras para então fazer a tradução. Porque no literal, às vezes, a gente acaba mudando o sentido das palavras. Ele optou por ser fiel ao sentido das palavras, ao que realmente a Emily queria passar com o que ela escreveu. Então, claro que se a gente for comparar aqui, até eu que não leio em inglês, percebo que a estrutura está bem diferente,
alguns versos foram adicionados, alguns versos foram reduzidos para que não perdesse então esse sentido. Quando a estrutura de métricas e rimas ela não é mantida, a sonoridade do poema fica diferente. Mas de qualquer forma não perde a beleza da poesia, né? Principalmente para quem como eu que conhece um pouquinho da personalidade da Emily Brontë através de leituras e notícias, né? Várias pesquisas que eu fiz, dá para perceber que ela coloca, do mesmo jeito que ela colocou na obra O Morro dos Ventos Uivantes, ela coloca nas poesias dela muitos sentimentos como desilusões, solidão, sonhos, né? Aquele tom melancólico, sombrio que existe no Romance do Morro, a gente percebe aqui nas poesias também. Obviamente que os leitores aqui do século XXI, né, mesmo eu que leio bastante, é óbvio que causa um pouco de estranheza você ler uma poesia escrita no século XIX, né, comparado com as poesias contemporâneas. Mas se a gente parar para pensar e a gente souber um pouquinho do que era a vida das Brontë na época, como eram as paisagens, né, ao redor de onde elas viviam, como era um pouco da rotina delas dentro de casa. Elas eram muito reclusas, né? E elas escreviam dentro dessa reclusão, o que é uma coisa que faz com que eu admire muito, porque eu acho muito difícil, sendo que para um escritor, quanto mais coisas você observar e quanto mais agitação você vê, mais conteúdo você tem para escrever. E elas conseguiam tirar escrita, a gente vivendo assim reclusas num lugar limitado, com uma vida limitada. Então isso para mim assim me deixa ser muito admiradora mesmo da escrita delas, né? E é isso que a gente vai ver aqui nas poesias da Emily. Se a gente conseguir ler essas poesias não com os olhos de leitores do século XXI, mas entendendo um pouquinho o contexto em que elas foram escritas, a gente vai perceber que a Emily Brontë também foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela era realmente uma guerreira, uma mulher que hoje a gente poderia dizer que batalha pela sua independência, porque ela escrevia sem medo nenhum das convenções da época. Ela colocava palavras, ela não se escondia atrás de máscaras. Não, ela escrevia realmente o que ela estava sentindo, não tinha medo de colocar para fora a realidade do que se passava dentro dela. Eu acho que isso para mim assim é um ato de bravura, principalmente na época em que elas viveram. Considerando que as possibilidades da época eram mínimas, principalmente para mulheres escritoras, né? Tanto que essa primeira coletânea de poesias que a Charlotte publicou foi com os pseudônimos masculinos, né? Existia um paradigma de que escritora mulher ou só poderia escrever romancezinhos, vamos dizer assim, né? Água com açúcar, porque na cabeça da sociedade era só isso que as mulheres conheciam, né? Ou às vezes nem isso. Se a sociedade visse o nome de mulher num livro, já não dava muito crédito, né? Era mais ou menos assim na época que elas viviam. Então, acredito que a Emily conseguia colocar toda essa resistência, né, às convenções na escrita dela. E, obviamente, eram muitos desabafos, né? Porque, como eu falei, toda aquela escrita sombria e voltada mais para o gótico, a gente percebe aqui. Quem já leu O Morro dos Ventos Uivantes vai perceber isso logo de cara se ler as poesias, que tem esse mesmo tom sombrio, melancólico, e que tende a ir para a literatura gótica. Então, basicamente é isso, né? Um livro de poesias, não tem muito o que falar, mas a minha opinião é essa. Eu muito fã da autora, consegui mergulhar aqui nas palavras dela, e eu acho que tem poesias aqui que são muito fortes, que são muito profundas, e passei a admirar ainda mais a autora depois disso, por perceber o quanto ela foi guerreira em transparecer tudo que ela sentia na época, que era muito contrário às convenções, em suas palavras, que depois foram publicadas, né? Então é isso, gente. Ficaram aqui minhas impressões, O Vento da Noite, as poesias da Emily Brontë. E o próximo livro provavelmente vai ser mais um romance da Emily Brontë. Se gostam das autoras, deem uma olhada na playlist lá, porque já tem algumas coisas gravadas, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!